Olá, amigos, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a Clínica Tom Trajano, esse espaço de interlocução que nós temos aqui toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, um vídeo novo. O objetivo é trazer alguns olhares, algumas reflexões sobre temas da nossa realidade. Eu te convido a parar, dentro do seu possível, para estarmos inteiros juntos nesse momento. Lembrando que o objetivo não é, de forma nenhuma, esgotar o tema, eu não tenho essa pretensão, nem tenho essa competência para tanto, bem como não estou aqui para sustentar a verdade, ou verdades, como queiram. Eu estou aqui para trazer um ponto de vista, ou alguns olhares, tá, para acrescentar sobre o tema. E o tema de hoje, que eu vou conversar, é sobre a Páscoa, esse momento tão importante para milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, eu vou trazer algumas reflexões, eu fiz aqui algumas anotações para me guiar nesse tema. Se você, ao final, gostar, dá um like, tá? Se você vê que vale a pena, se inscreve no canal. E se o que eu falei pode contribuir com alguém, compartilha. Isso nos ajuda e com certeza vai ajudar os outros também. Fazer o bem sempre faz bem para quem o faz. Então, vamos lá às nossas reflexões. Esse termo Páscoa, ele vem do hebraico, passar, que tem a ver com passagem. E, por sua vez, ele vem do grego, passar, que também significa passagem. Aqui já é um momento para a gente parar, dar uma olhada. Passagem. E a gente traz uma reflexão de como na vida tudo passa. Essa efemeridade que muitas vezes gera insegurança, gera até uma intranquilidade para aquele que, principalmente aquele que gosta de controlar, aquele que quer controlar para evitar um sofrimento e muitas vezes vai além de planejar, vai além de organizar, ele simplesmente se perde querendo controlar o incontrolável. E aí quando as coisas não saem do jeito que essa pessoa quer, isso traz um sofrimento. Esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão. Lembre-se que o chamado que eu sempre faço aqui é de trazermos para nós. Não ficar lembrando assim, puxa, isso está me lembrando alguém. Você pode até fazer, mas o objetivo é cada um pensar em si. Até onde eu tenho tentado controlar? Até onde eu tenho tentado controlar-me, controlar o outro, controlar as situações que acontecem no dia a dia? E o que isso gera para si? Acredito que deve gerar sofrimento, deve gerar um nível de elevação da ansiedade, porque na maioria das vezes quem muito busca controle é alguém que fomenta insegurança inconsciente dentro de si. Mas esse aqui é um olhar, né? Ele convida apenas para trazer para a consciência e avaliar. Se isso fizer sentido já para você, traz esse olhar, o que precisa melhorar, tá bom? Esse convite, né? Desde já, logo no início dessa nossa reflexão. E a passagem, esse termo, a Páscoa, ele está dentro da história do povo hebreu, como uma referência à libertação do cativeiro do povo hebreu do Egito, né, da escravidão do Egito. Então tem toda uma história relacionada a isso. É que eu não vou me alongar nos fatos históricos. Então, com a vinda de Jesus, a Páscoa mudou um sentido diferente, né? Então, para muitas religiões, é aí que entra o sentido da ressurreição do Cristo, né? Onde ele ressurge, onde ele reaparece. E com isso, muitas e muitas reflexões, muitos e muitos significados. E, mais uma vez eu digo, meu máximo respeito ao modo de compreensão de cada compreensão religiosa, espiritual, e até mesmo daqueles que se dizem não acreditar em Deus, não acreditar nem mesmo na existência de Jesus, porque tem pessoas que defendem que isso é uma invenção das religiões. Mas, vamos lá, algumas reflexões que eu acho que vale a pena a gente trazer. O primeiro termo que eu usei foi a passagem, né? Então, essa passagem de um estado a outro. Outro tema que me vem à atenção é prisão e libertação. Então, o povo hebreu, preso lá no cativeiro no Egito, que busca a terra prometida, a sua libertação. O Cristo que estava preso lá pelos romanos e que é levado à morte, de um modo que era a crucificação, que era um modo como se punia aqueles ditos criminosos, embora, né, no meu olhar, de muitos, né, o Cristo não devesse, mas para o Estado romano e para aqueles que compunham o poder, inclusive religioso de então, ele foi condenado, é culpado
mostrando, né, inclusive, a injustiça da tal justiça, que depende muito dos interesses dos homens, e infelizmente isso até hoje ainda é assim. Então, tem a ver com prisão e libertação. E aí também é ponto para a nossa reflexão. O que é que nos aprisiona hoje? Para, avalia, se possível até anota. Tem algo que você se sente prisioneiro, estagnado na sua vida, que você precise se libertar? Seja muito honesto, muito franco com você mesmo. É muito importante, tá? Você estar atento a isso. A ressurreição, tem lá a ressurreição do Cristo, né, que ele aparece, né, para Madalena, para seus discípulos, para outras pessoas. Mas vamos tomar aqui no sentido do ressurgir nosso. Tem momentos que a vida às vezes está tão difícil, tão desafiadora, vamos usar esse termo, mudar difícil por desafiador, que realmente requisita muito da gente. E por mais duro que seja, quando nós trazemos para o mindset, para a nossa mente, que nós podemos ir à frente, nós podemos reverter aquele quadro, isso traz um ânimo novo. Esse é um ressurgir, esse é um voltar à cena, é o surgir novamente. Surgir é surgir novamente. Isso tem muito a ver com a nossa vida, que entre acertos, erros, não gosto muito dessa terminologia de uma forma muito fechada, muito definitiva, mas entre quedas, a gente levanta, cai, em vários aspectos da nossa vida. A nossa vida é pontuada constantemente dessa dialética, né? Levantar, cair, levantar, cair. O grande ponto de diferença aí é quando a gente traz para a consciência e tira as lições, que, consequentemente, a gente pode escolher, fazer escolhas que a gente caia menos. E é interessante porque quando a gente cai é porque nós fizemos escolha equivocada. Não tem como. A gente fica mal por escolhas equivocadas que nós fizemos. E não adianta a gente querer terceirizar. Não adianta a gente querer ficar o tempo todo olhando para o Judas da nossa história, o culpado da nossa história. Não, não existe isso. Tá? Vamos olhar a nossa realidade e ver o nosso papel de autorresponsabilidade para nós nos cuidarmos e nos melhorarmos. Tem muita gente que continua tentando eleger um Judas e fica preso naquele Judas sem olhar para si. Enquanto a causa do seu sofrimento for o outro, a solução vai estar no outro e você não sai do sofrimento. Então é importante a gente trazer para si, tá, essa autorresponsabilidade e ver o que é que a gente precisa melhorar. Então, quando a gente cai, é que a gente se distanciou da nossa essência espiritual, do nosso modo crístico de ser, do nosso alinhamento com o divino. Então, quando a gente ressurge, é que a gente volta, é uma oportunidade que a gente dá para nós mesmos, esse realinhamento com o espiritual. E aí cabe a reflexão, o que é que a gente tem feito para tanto? Nós temos realmente nos empenhado nessa direção, nós temos nos dedicado ao autoconhecimento, para a autotransformação. Nós temos nos cuidado fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, é importante a gente trazer para a nossa reflexão esses pontos. Em que é que nós estamos prisioneiros e o que precisamos fazer para nos libertar? Se a gente estiver olhando muito para o outro, ocupando os outros, o que está fora de nós, isso é uma armadilha, é uma prisão. É importante trazer autorresponsabilidade, desapegando-nos realmente daquilo que nos prende. Porque muitos de nós cultivamos o que eu chamo de efeitos, de falhas de estimação, onde a gente fica adubando como se fosse uma plantinha todo dia, fazendo mal para nós e acaba fazendo mal para aqueles que estão à nossa volta. Porque uma pessoa que mantém esse padrão, ela está prisioneira, ela está se mantendo na cruz. Muitas pessoas se fixam na cruz, o Cristo na cruz, e esquecem que houve um ressurgir, um ressuscitar. Então a gente precisa deixar aquilo que nos faz sofrer para trás, tirando apenas as lições, não fixando a culpa no outro, mas trazendo para a nossa reflexão do que nós podemos melhorar. A gente não precisa da culpa para a gente melhorar, para a gente evoluir. A gente precisa de arrependimento, reflexão e ação, mudanças efetivas. Então, esse é um tempo também de perdão para a gente mesmo, de perdão para o outro e de assumimento de responsabilidade. Um outro olhar que muita gente, no meu olhar, pelo menos na minha reflexão, o Cristo veio para salvar os nossos pecados, tá? E então, se ele salvou, pronto, ele que salva. Bem, eu acho que é muito cômodo e muito ficar nessa zona de conforto, de acomodação e muito infantil. Então nós temos realmente que trabalhar, fazer a nossa parte para nos melhorarmos, identificando nossas sombras, acolhendo, nos aceitando como humano, mas tentando melhorar a cada dia. Esse acredito que é o grande chamado do Cristo,
nesse sentido de fortalecer a nossa fé, tá? De que nós vamos ultrapassar, nós vamos passar os momentos tristes, dolorosos, desafiadores, eles passam, eles têm um tempo. E eu acredito muito que eles só permanecem o tempo que a gente ainda não tirou a lição adequada. Por mais que a gente ache ruim, muitas vezes, se confrontar com essa realidade, mas quando a gente consegue resignar-se, a resignação, diferentemente da conformação, enquanto que a conformação é o conformismo apenas da mente, mas que deixa o coração tumultuado, a resignação é a aceitação, tanto mental como emocional, de uma determinada situação, com dedicação para tentar melhorar, fazendo a nossa própria parte. Como no Evangelho Cristo diz, ajuda de que o céu te ajudará. E isso fortalece a fé, essa certeza de que vai passar, a perseverança, Isso traz esperança também. E a Páscoa é esse chamado de esperança, por qualquer que seja o tempo da passagem, por mais que você ache que demora, ela vai passar. Diga isso para si. Todos os dias vai ser um novo dia, vai ser um novo passo nessa caminhada, nessa travessia. E isso vai revigorar, vai trazer bom ânimo. Eu acredito que a Páscoa é um chamado. Hoje nos alongamos um pouco mais no nosso bate-papo aqui, na nossa conversa de bom tom, mas eu quero que você reflita, para um pouquinho depois, vê aí na tua vida, se algo está se demorando muito, o que você tem para tirar de lições, de melhoramento, e o que você pode estar agregando de melhoria do seu ser, em busca dessa divinização, desse ressurgimento do seu eu maior, do seu Deus interno, dessa luz crística, para que possa realmente te ajudar a relembrar que você tem também uma missão aqui na Terra, você tem várias missões, você tem propósitos, que começa por tentar se apropriar de si como um co-criador em nome de tudo aquilo que é bom, daquilo que é belo, de buscar modos de lidar com a realidade da vida, que tem dor, que tem sofrimento, buscando mais momentos de alegria, momentos de prazer, mas que te tragam paz, porque nem todo prazer traz paz. De ânimo, de beleza, de busca da arte, de expressão com a natureza, para que nós possamos continuar esse caminho de passagem, de percurso para a grande terra prometida, que é, acredito, para mim é assim, a nossa paz interna, um estado de consciência onde a gente se sinta mais pacificado para conviver o melhor aqui, nesta vida. E o que vai acontecer depois, isso aí vai ser no depois, como consequência da nossa melhor escolha, do nosso modo melhor de viver aqui no hoje. Então, te desejo uma feliz Páscoa, não só nesse período, mas que possa ser um incentivo para todos os dias, para todos os momentos. Feliz Páscoa, paz e bem a todos.